53 Guild Wars capítulo 157, Negociações 2 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Os poderes ocultos pareciam ter perdido a paciência, pois muitos liberaram suas auras para sufocar Draco. Ondas de uma estranha energia ondulada caíram em cascata em direção a Draco, mas ele simplesmente sorriu. A aura dourada que o cercava graças ao selo de Camelot explodiu e empurrou para longe aquelas ondas ofensivas enquanto se abateu sobre todos aqueles que ousaram enviar suas auras para ele em primeiro lugar. Isso os suprimiu diretamente, tentando forçá-los a se ajoelharem diante do rei. No entanto, no final das contas, estas ainda eram entidades do rank 7. A supressão efetuada durou apenas um segundo. O tipo de aura produzida por um Draco rank 1 era extremamente potente, mas não era suficiente, nem mesmo com a ajuda do selo de Camelot. Draco teria que alcançar os escalões mais altos se quisesse suprimi-los efetivamente. Como tal, houve um impasse tenso onde os poderes ocultos ofensivos estavam prontos para atacar, enquanto Draco começou a invocar a energia de destruição em seus olhos de Kaelo para lançar Omega. Antes que ambos os lados pudessem entrar em erupção, uma pessoa tossiu levemente. Este som era bastante baixo em termos de volume, mas ressoou nos corações e mentes de todos aqui reunidos. Adiantando-se na multidão estava um rosto familiar. Uma velha que tinha os cabelos grisalhos presos em um coque, o corpo vestido com uma túnica branca e a expressão genial e pura. Senhora Carrie. Olá, Draco. Como você está? Ela cumprimentou gentilmente. Madame Carrie era a única que conseguia falar com Draco como um ancião porque ele a respeitava genuinamente pelo que ela havia feito por ele. Ele havia descoberto há muito tempo no meio da multidão, portanto foi muito específico sobre quem ele atacou com sua aura. Estou bem, Madame Carrie. Por favor, venha e sente-se. Draco respondeu com um sorriso amigável. Vitae leu as emoções de Draco e colocou 7 cadeiras próximas ao trono, com uma longa mesa na frente delas. Então, ele se voltou para os 7 poderes ocultos que não demonstraram hostilidade a Draco desde que entraram. Os idosos poderiam, por favor, vir à frente e sentar-se para que possamos negociar? Vitae perguntou gentilmente. Os 7 ficaram surpresos, mas sorriram e avançaram para se sentar. Eles não podiam deixar de pensar que fazer o bem muitas vezes também recompensaria alguém com coisas boas, enquanto eles se sentavam. Os poderes ocultos excluídos ficaram ainda mais frios e irritados com isso e alguns, especialmente as raças de monstros, não aguentaram mais. Qual é o significado disso? Garotinho, você não tem respeito pelos mais velhos? Um orc grisalho que parecia um campeão do campo de batalha gritou enquanto segurava seus machados. Sem respeitos. Rapazes tão vis. Um goblin rank 7 adicionado com uma expressão cruel. Draco apenas olhou casualmente para eles e respondeu, o respeito é dado onde é devido. Trate-me com respeito e você será tratado com respeito por sua vez. Você realmente precisa de um júnior para lhe ensinar algo tão básico. Até agora, eu tenho apenas retribuído a forma como fui tratado e falado, então se você não gostar, você deve questionar a fonte. Antes que esses sujeitos pudessem partir novamente, Madame Carrie pigarreou novamente e começou a falar. Não falo por ninguém além da Igreja da Luz. Nosso objetivo ao vir aqui foi adquirir um terreno para instalar uma filial da igreja em Vita Capital City, pois é uma área muito preciosa. Não precisamos que sejam terrenos privados para habitações extensas. Ficaremos satisfeitos desde que nos permitam algo que possa incluir habitação para os nossos padres, ministros e bispos. Filial para nossa sede, pois os benefícios serão grandes para ambos os lados. Eu ouvi suas reclamações, Draco, e concordo. Já que tenho o poder de decidir todos os assuntos financeiros da Igreja da Luz, posso prometer-lhe com segurança que você pode nomear qualquer preço que a igreja especificamente tenha que pagar. Eu pessoalmente cuidarei do pagamento a você. O que você acha? Madame Carrie falou com seriedade e honestidade. Ela não usou nenhuma aura nem mencionou nenhum nome. Ela não falou de forma ambígua nem tentou usar sofismas. Ela apenas explicou por que a Igreja da Luz a enviou aqui, o que ela queria e o que estava disposta a fazer para consegui-lo. Muito simples e muito limpo. Draco sorriu. A Igreja da Luz será sempre bem-vinda em Vita Capital City. Estou disposto a vender um terreno permanente na área central da igreja para que um templo seja construído lá.
Em troca, gostaria que a igreja permitisse que 3 pessoas que eu enviasse fizessem o teste de santidade. Isso seria razoável. Todos congelaram quando ouviram o preço pedido por Draco. Deixando de lado as circunstâncias, como ele sabia sobre o teste de santidade da Igreja da Luz. Este aventureiro imortal foi realmente fresco do mundo dos deuses. Porque parecia que ele era um velho monstro que viveu com eles por anos e anos, à medida que interagiam com ele. Madame Carrier também ficou bastante surpresa, mas não negativamente. A Igreja da Luz não estava exatamente tentando manter o teste de santidade em segredo, mas ele havia caído na obscuridade já que muitos haviam falhado antes. Qualquer novo candidato era extremamente bem-vindo, já que muitos já haviam perdido a esperança de sucesso. A razão pela qual não foi anunciado aos aventureiros imortais foi que eles eram muito fracos. Se até os nativos falharam, como poderiam eles, que se moviam como idiotas desajeitados, ter sucesso? Contudo, as pessoas que um prodígio como Draco recomendaria definitivamente não seriam simples. Madame Carrier viu que esse acordo era uma perda para Draco e olhou para ele com admiração. A igreja nunca esquecerá sua gentileza hoje, Draco. Anúncio do sistema para o jogador. Sua reputação com a Igreja da Luz aumentou em 1000 pontos. Draco sorriu profundamente. A reputação com a Igreja da Luz era quase tão preciosa quanto 10 minas de éter com cristais de primeira qualidade. Afinal, eles eram a última fonte orgânica de itens divinos e energia divina. A razão pela qual Draco não pediu um baú do tesouro divino foi porque ele estava com medo. Pedir isso diante de todos esses poderes ocultos. Isso não seria o epítome da tolice. Não só isso, mas seria um desperdício. Peter Cleric tinha o mesmo posto de Draco, então ele poderia, na maioria das vezes, estar do lado da sorte ao abrir baús de tesouro lendários inferiores. No entanto, os baús divinos eram um jogo totalmente diferente. Draco usou toda a energia divina economizada na Câmara Divina da Igreja da Luz para abrir aquela que recebeu em troca das poções da Bênção do Dragão. A Câmara Divina armazenou energia divina por centenas de anos antes da chegada de Draco, então a pureza ali era extremamente alta. Geralmente não podia ser usado para fazer nada, então simplesmente se reunia ali. O baú do tesouro engoliu tudo e conseguiu invocar os olhos divinos de Kaelo, que era um item divino de nível mais alto pertencente a um deus origem que estava no ápice. Se não fosse por sua baixa classificação e pela supressão do reino material, os olhos de Kaelo seriam facilmente capazes de gerar energia divina, e talvez até alguma energia de origem. Como ele tinha a reputação necessária, ele poderia obter alguns baús divinos mais tarde, quando o Fiter estivesse em um posto mais alto ou quando encontrasse uma fonte de energia divina. Draco voltou-se para os outros 6 poderes ocultos que haviam demonstrado uma disposição agradável durante todo esse tempo. Draco levantou-se de seu trono, seguido por Riveting e Kari, que copiou o comportamento dos outros 2. Draco cumprimenta nobres idosos. Posso saber seus nomes? Draco perguntou respeitosamente enquanto se curvava ligeiramente. Eva cumprimenta nobres idosos. Riveting adicionada com seu próprio arco. Ikari cumprimenta nobres idosos. A dragonesa disse enquanto imitava Draco e Riveting. Os 6 poderes ocultos benevolentes também se levantaram e curvaram-se ligeiramente para Draco. Sua Majestade nos deu cara demais. Vamos nos apresentar da esquerda para a direita. Posso chamar meus colegas para começar? Um dos 6 sugeridos genialmente. O que estava no assento mais à esquerda sorriu e assentiu. Era um jovem muito bonito. Seu corpo estava fresco e limpo, seu tom de pele ligeiramente escuro. Meu nome é Davi e represento a Associação dos Comerciantes. Ao lado dela estava uma jovem beldade que era o oposto de Davi em termos de tom de pele e comportamento. Podia-se dizer que ela geralmente era fria e arrogante, mas ainda assim cumprimentou Draco com o maior respeito. Meu nome é Kiara e represento a Associação dos Magos. Ao lado de Kyra estava um homem de meia idade, suave e muito arrumado. Ele parecia genial e muito sociável. Meu nome é Davian e represento o Conselho Continental Caril. Ao lado de Davian estava Madame Carrier, que apenas sorriu levemente. Ao lado de Madame Carrier estava um homem velho, bastante bem constituído, apesar da idade das rugas no rosto. Draco também se lembrava vagamente dele. Meu nome é Reman e represento a Guilda dos Aventureiros. Poderíamos ter nos conhecido antes, Majestade. Draco se lembrou dele.
Quando ele fez uma visita à Guilda dos Aventureiros depois de entregar a missão mortal subjugando as terras do paraíso, ele foi recebido pelos anciões da Guilda dos Aventureiros. Rayman era um dos principais anciões, então sua presença aqui mostrava o quanto a Guilda dos Aventureiros valorizava Draco. Ao lado de Rayman estava outro velho que estava um pouco desalinhado, mas parecia um pouco maluco enquanto olhava para Draco. Meu nome é Dog e represento a Associação Tradeskill. Draco estremeceu quando a forma como Dog olhou para ele fez parecer que ele queria dissecá-lo. A última pessoa, que sugeriu que todos se apresentassem da esquerda para a direita, sorriu. Era outra jovem que era muito bonita de um jeito selvagem. Kiara era bonita de uma forma pudica e nobre, como o tipo de garota que você encontraria em uma biblioteca e que sempre colocava os estudos em primeiro lugar. Ela era do tipo que invocava o desejo de mudar sua expressão arrogante para uma que implorava que coisas obscenas fossem feitas com ela. Essa garota, porém, era do tipo que fazia a testosterona ferver, já que ela era como uma amazona com sua pele bronzeada, seus olhos castanhos escuros, seu cabelo preto curto e seu traje que era extremamente ajustado ao corpo enquanto era feito para a batalha. Até o jeito que ela sorriu, que era como um tigre mostrando os dentes, fazia sentir sua aura indomada. No entanto, ela estava bastante plácida neste cenário. Meu nome é Mirini e represento o pavilhão dos maníacos de guerra. Mirini sorriu para Draco, seus olhos brilhando. Ela realmente o achou muito bonito e seu talento foi muito apreciado. Draco começou a perceber um padrão aqui. Parecia que as mulheres guerreiras do pavilhão dos maníacos de guerra eram todas selvagens e indomáveis, que perseguiam e que queriam sem se importar com as normas ou percepções sociais. Acontece que, na maioria das vezes, eles dificilmente encontravam alguém de interesse. Draco marcou algumas caixas para eles, então eles naturalmente o cortejariam de maneira direta. Draco acenou com a cabeça para todos eles. Posso presumir com segurança que todos vocês querem algo semelhante a Madame Carrie, certo? Um terreno para situar suas organizações ou guildas, a fim de propagar os negócios primeiro e tudo mais depois? Isso deveria estar certo, respondeu Mirini. Parecia que os outros a respeitavam, pois ela representava a potência militar número 1 do mundo. Então isso não é um problema. Deixe-me dizer o que quero em troca. Draco enfrentou Davi. Da Associação Mercante, quero 20 cristais de éter e a chance de 3 de meus funcionários pegarem este dinheiro é poder. Davi ponderou um pouco antes de concordar. Isso parece razoavelmente justo. Draco então olhou para Kiara. Da Associação dos Magos, quero um portal center totalmente configurado, construído nesta capital, bem como permitir que 3 pessoas estudem a tábua da magia por 2 meses. Kiara congelou, mas cerrou os dentes e concordou. Eu vou fazer isso. Draco sabia que havia realmente incomodado a Associação dos Magos, então planejou dar-lhes alguns outros benefícios mais tarde. Draco enfrentou Davian e declarou suas exigências. Do Conselho Continental Cariu, quero representação no Conselho e também 3 votos. Esqueça Davian, até a sala inteira parou por um segundo. Esse sujeito. Seu apetite era realmente enorme. Engolir 3 votos além da representação quando ele só tinha uma cidade-estado era como uma baleia sugando a água do mar. Davian esfregou o queixo pensativamente antes de dizer qualquer coisa. Eu concordo. Com o seu futuro brilhante, isso certamente chegará com o tempo. Acelerar esse processo não deve ser um problema. Draco ficou surpreso. Ele só queria começar de uma posição elevada, pois esperava negociar a representação e 2 votos, na melhor das hipóteses. A aprovação imediata de seu pedido deve ter sido devido à sua reputação extremamente elevada junto à raça humana, bem como aos benefícios escandalosos da Vita Capital City. Draco então enfrentou Rayman. Da Guilda dos Aventureiros, quero os direitos das terras paradisíacas. Rayman respirou fundo. Draco realmente era uma fera insaciável. Pedir por todas as terras paradisíacas que a guilda estava lutando para conquistar era realmente. Podemos ceder as terras paradisíacas a Vossa Majestade. O rosto de Rayman parecia que ele tinha acabado de doar seu primeiro filho e Draco simpatizou. No entanto, fazer isso beneficiaria indiretamente a Guilda dos Aventureiros, então a decisão foi mais fácil de tomar. Draco então se virou para Doug, que observava silenciosamente com os olhos vermelhos. Depois de engolir a sensação estranha que sentiu com isso, ele finalmente falou.
Da Associação Tradeskill, quero 200 cristais de éter e um dos grandes anciãos para levar 3 pessoas que envio como seus aprendizes. Douglas riu alto. Feito. Então, seus olhos enlouquecidos se fixaram em Draco. No entanto, depois disso, eu gostaria de compartilhar alguns insights com o irmão Draco. Tudo bem? Draco sorriu fracamente. Isso deve ser possível. Hectares. Ah. Draco rapidamente encarou Myrine, que sorria presunçosamente para ele. Do pavilhão dos maníacos de guerra, quero 1000 cristais de éter ou a chance de enviar 3 pessoas para o reino de batalha. O sorriso malicioso de Myrine congelou e seus lábios começaram a se contorcer. Tão atraente, mas tão ganancioso. Que sujeito perverso. Devemos ser capazes de fornecer a você 500 cristais de éter e a chance de enviar 2 pessoas para o reino de batalha. Eu não me importaria de abrir uma exceção se você entrasse como a terceira pessoa, Sua Majestade. Draco sorriu e assentiu. Isso também está bem. Draco então olhou para todas as 7 pessoas. Nossos negócios estão encerrados, mas você não precisa sair ainda. Você pode seguir Vitae enquanto ele lhe mostra a cidade nascente para selecionar seus futuros lotes. Faremos exatamente isso. Já que nossos destinos estão agora ligados ao seu, você pode esperar que o apoiaremos em todos os assuntos futuros, Draco. Madame Carrier disse com um sorriso malicioso. Os outros 6 entenderam o que ela quis dizer e sorriram, fazendo afirmações semelhantes que não eram apenas para exibição. Era a verdade, mas um pouco exagerada. Como Draco e os outros poderes ocultos poderiam não entender. Draco sorriu brilhantemente enquanto os 200 poderes ocultos restantes começaram a suar sob suas roupas. Embora não tivessem medo de seus colegas, eles estavam no mesmo barco que Draco. Eles vieram aqui para lutar por vagas para seus descendentes e clãs, não para si próprios. Assim como Draco não os temia, mas estava preocupado com Vita Capital City e Umbra, eles estavam preocupados com seus descendentes e seu futuro incerto. Se fosse apenas Draco sozinho ou mesmo com Richmond, havia um número suficiente deles presentes para poder pressionar um pouco. No entanto, com esses 7 poderes superiores atrás dele, eles teriam que agir com cuidado, especialmente as raças monstruosas e neutras. Afinal, faltavam seus descendentes em comparação com os subordinados que essas superpotências poderiam gerar, especialmente a Igreja da Luz e o Pavilhão dos Maníacos de Guerra. Como tal, eles ficaram em uma situação muito embaraçosa com Draco, que os olhava com um leve sorriso. Vamos discutir os termos então? Com essa linha, os poderes ocultos foram submetidos a horrores, pois foram forçados a pagar quase 500% do custo do aluguel de terras por um curto período de um ano, nos arredores da capital. Além de terem seu dinheiro roubado, Draco deixou explicitamente claro no contrato que, caso desejasse rescindir, eles teriam que desocupar o terreno em menos de 6 horas e demolir seus prédios. Em outras palavras, com essa espada de Damasco pendurada acima deles, eles teriam que ter certeza de não antagonizá-lo muito no futuro. Foi extremamente ultrajante e injusto, mas a situação era extremamente desfavorável. Pelo menos as potências humanas foram poupadas um pouco. As raças neutras e as raças monstruosas sentiram especialmente a dor da transação. Depois que isso foi feito, Draco riu muito. Não quero mais manter amigos. Você pode sair quando quiser e voltar quando estiver pronto para iniciar seus contratos. Os poderes ocultos só conseguiram cerrar os dentes quando seus olhos ficaram vermelhos. Ao contrário dos 7 anteriores, que foram pessoalmente apresentados e prometeram alojamento até que quisessem partir, esse sujeito os demitiu educadamente. Isso foi um desprezo pelo seu orgulho e estatura. Muitos deles olharam friamente para Draco, sorrisos perigosos brincando em seus lábios. Embora ele possa ter vencido esta rodada, as coisas estavam longe de terminar. Só porque eles próprios não podiam agir, não significava que seus descendentes não pudessem. Como tal, todos eles partiram abrigando más intenções. Draco zombou deles e riu interiormente. Ele temia que a vida fosse muito chata sem ninguém para pressionar ele ou a Umbra, exceto em casos raros como o dragão de metal. Se eles estavam dispostos a enviar seus descendentes, que só tinham uma vida, como pedras de amolar para ele e para a Umbra, porque Draco deveria recusar. Contanto que não fosse outra entidade de rank 7, Draco não se incomodava nem um pouco. Por enquanto,
Porém, ele tinha uma guerra de guildas em que pensar. Guild Wars capítulo 158. Negociações 3. Draco estava sentado em frente ao inventor Dog, que ainda olhava para ele como um falcão que encontrou sua presa. Draco estava incomparavelmente desconfortável, mas a questão era que Dog nem sequer o havia tocado. Draco tossiu levemente. Como este Júnior pode ajudar o irmão Dog? Dog sorriu levemente. Você se lembra de quando fez o conjunto Dragorujo Semi-Epic pela primeira vez? Draco pensou e relembrou a época em que fez o set com a ajuda da Dragon Soul. Como seu nível de habilidade comercial era baixo, ele desperdiçou muito Orichalk. 1 Não era como agora, onde ele poderia lidar facilmente com a maioria dos metais dentro de uma faixa razoável. Antes, ele era de nível muito baixo para tentar manobrar qualquer coisa, e tinha que confiar no fogo da guerra para tudo. Agora, ele mal conseguia lidar com materiais épicos enquanto Ikari estivesse por perto para curá-lo. Draco se sacudiu e se livrou de seus pensamentos distraídos. Eu me lembro. O irmão Dog notou alguma coisa durante esse tempo. Dog sorriu amplamente. Nada demais. Só que percebi que tínhamos uma afinidade. A caverna onde você fez aquele item era onde eu costumava criar muito enquanto viajava para iluminação. Draco entendeu. Então, o irmão Dog quer minha ajuda para romper o gargalo do grande mestre. Dog olhou para Draco com respeito enquanto assentia levemente. Isso mesmo. Tenho certeza que você entende os problemas que estou enfrentando, certo? Draco fez. Como ele se formou na Trindade de Ferraria, Encantamento e Alquimia em sua vida anterior, ele sabia muito bem sobre o gargalo entre o rank mestre e o rank grande mestre. Não era mais tão simples apenas aumentar o nível de Trade Skill. Era necessário completar seu próprio design de item lendário, bem como algumas outras coisas, dentro das máximas dessa habilidade comercial. Agora, projetar itens e fabricar itens eram duas coisas diferentes. Draco não se preocupou em usar receitas ou designs ao praticar ferraria ou alquimia porque ele já conhecia quase todos os principais, bem como suas próprias receitas exclusivas da linha do tempo anterior. Portanto, quando ele criou, ele fez apenas coisas únicas. Como alguém que quase atingiu o auge do Rank Master, o que lhe permitiu fazer itens épicos 100% do tempo e até mesmo criar sua obra-prima, a espada de mana pseudo-lendária. Ele já tinha todo o conhecimento fundamental. A única coisa que ele não tinha experiência em fazer eram itens acima do pseudo-lendário, mas com certeza chegaria lá a tempo. Draco surpreendentemente saltou para o Grã-Mestre em Encantamento, mas, novamente, Encantamento era uma habilidade comercial muito específica. Não era certo que todo ferreiro também era um encantador. O que normalmente acontecia era que um ferreiro terminava um item e o passava para um feiticeiro para colocar um encantamento nele. Muito poucos realmente ousaram fazer as duas coisas simultaneamente entre os NPCs, dada sua expectativa de vida fixa. Era mais algo que você poderia encontrar entre os membros de raças de vida longa. Por outro lado, quem já jogou um Morpeg sabe que ferraria e encantamento sempre andam juntos. Os encantamentos de Draco eram de classificação lendária agora. O que significa que se ele alcançasse a classificação mestre em ferraria, ele poderia criar itens pseudo-lendários facilmente e coisas semi-lendárias com alguma dificuldade. Houve também uma pequena chance de fazer itens lendários, o que foi o mais emocionante. Dog provavelmente estava preso no Master Rank há muito tempo, assim como todos os jogadores da antiga linha do tempo. 10 grandes mestres, 5 deuses e um primogenitor. Com apenas 10 vagas e mais de 500 ferreiros Master Rank apenas na raça humana, como poderia ser fácil se tornar um grande mestre? Pelo menos habilidades comerciais comuns como ferraria e alquimia tinham alguns grandes mestres e até 1 ou 2 deuses escondidos em algum lugar. O encantamento só tinha ele durante esta época e a tática ou engenharia mágica provavelmente limitava as pessoas no rank elite. Como tal, Draco tirou algo que obteve da criação do conjunto Celtic Blades, que foi a Sunfire Mystic Flame. Sunfire, item de fusão classificação, épico passivo 1, gênio da arte. A taxa de sucesso na criação de designs para todos os itens é aumentada em 10%, independentemente da classificação. Ativo 1, explosão. Envia uma onda de energia explosiva de sua posição que causa 3x1n de dano, onde x é a inteligência em é o dano mágico total. Recarga, 30 minutos. Descrição. Esta é uma chama que nasceu devido à presença do Sol,
uma lendária chama mística nascida da energia do Sol durante a formação do mundo. Classificado em quinto lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Draco só poderia ter uma chama mística por vez porque seus efeitos não se acumulavam. Ele já havia tentado antes em sua vida passada. E nunca desejou experimentar aquela sensação de quase explodir novamente. Tudo o que fez foi quase matá-lo, e a chama mística mais forte foi desperdiçada. Como tal, Sunfire estava em seu inventário. Foi um dos itens que ele planejou vender durante o primeiro leilão da loja Rank 7. No entanto, agora parecia que poderia haver uma grande oportunidade de obter alguns benefícios tangíveis, literalmente, sentado à sua frente. Ele mostrou a Doug, cujos olhos se tornaram como os de um lobo faminto enquanto ele olhava para ele. Não importa onde ou como Draco deslocasse a chama, os olhos de Doug seguiriam como os de um predador. Draco sorriu e colocou de volta em seu inventário. Doug respirou fundo e falou profundamente. O que você quer em troca? Draco levantou 2 dedos. Sua escolha. Você pode me enviar 5 cristais de éter de primeira qualidade. Ou assine um contrato comigo declarando que você criará 10 itens de qualquer classificação acima de lendário após atingir o rank de grão-mestre ou superior. Você só precisará fabricar os itens e deixar os encantamentos para mim. Draco colocou os nós dos dedos sob o queixo e sorriu. Como isso soa? Doug respirava pesadamente, como um touro que acabara de correr 10 quilômetros. Seus olhos estavam vermelhos e seu olhar era penetrante. Doug tinha visto isso quando Draco negociou com todos os poderes ocultos, mas esse sujeito era como um hipopótamo com sua boca grande que tentava engolir toda a água do mundo. Depois de uma séria batalha interna, Doug finalmente falou. Vou enviar mais de 5 cristais de primeira qualidade amanhã. Draco ficou surpreso. Ele não esperava que Doug realmente tivesse alguma dessas coisas. Novamente, esta oferta pretendia apenas parecer irracional e fazer a segunda opção parecer o mal menor, que era o que ele realmente esperava. Mas Doug o surpreendeu muito ao concordar em entregar 5 cristais de primeira qualidade logo de cara. O de um ferreiro desgraçado, que não conseguia nem se tornar um grão-mestre, conseguiu tanta riqueza. Draco se sentiu muito desconfortável. Primeiro, ele subestimou os poderes ocultos, mas tudo deu certo porque seus acúmulos nesta vida foram grandes o suficiente para causar um impasse. Agora, ele havia subestimado Doug, mas estava tudo bem, já que em breve ele se tornaria um grão-mestre da ferraria, ou até mais. Ainda assim, era uma informação valiosa que as chamas místicas eram tão procuradas pelos grandes anciãos da Associação Tradeskill. Se algum dia conseguisse outro, poderia tentar negociar diretamente com Smithson ou Johnson por ainda mais. Contudo, Draco foi forçado a reconsiderar sua visão do mundo. Como um poder de rank 6 na antiga linha do tempo, ele interagiu com muitas existências de pináculo, mas as coisas que ele viu enquanto ainda estava no rank 1 superaram tudo o que encontrou no rank 6. Preciso me acalmar e acumular uma base ainda mais forte para que todos os obstáculos futuros sejam relativamente fáceis de superar. Draco pensou interiormente, mas exteriormente continuou a sorrir para Doug. Quando você os enviar, pedirei a alguém que entregue o Sunfire para você. Doug assentiu e se levantou. Isso seria perfeito. Agradeço ao irmão Draco por esta troca benéfica. Se você tiver algum pedido para mim no futuro, sinta-se à vontade para me abordar. Draco assentiu e viu Doug sair. Ele foi o último poder oculto na capital vital. Os demais já haviam partido em busca de recursos e artesãos para suas propriedades. Draco sorriu enquanto olhava para o armazém da guilda. Havia tantos materiais e recursos lá que ele poderia treinar mais do que alguns artesãos com facilidade. Depois, caberia a eles treinar a geração seguinte. Draco ainda poderia dar uma lição pública de vez em quando, mas preferiria não perder mais tempo do que o necessário com isso. No entanto, a saga relativa à Vita Capital City não acabou, nem de longe. Os poderes ocultos vieram reivindicar sua reivindicação e falharam em sua tarefa com sucesso. Naturalmente, os vários reinos e impérios também queriam um pedaço da Vita Capital City, e enviaram muitos enviados para encontrar Draco. Draco se encontrou com cada um deles e ouviu seus termos. Parecia que alguns reinos tinham ouvido falar sobre o que os poderes ocultos passaram, então seus termos eram muito benéficos e seus comportamentos eram bons. A maioria dos outros eram ignorantes e arrogantes, especialmente aqueles vindos de impérios poderosos,
que sentiam que era a maior bênção de Draco ao longo de 10.000 gerações estar na presença deles. Todos esses enviados foram decapitados e aqueles nojins foram enviados de volta aos seus reinos ou impérios com uma mensagem simples: envie alguém mais sensato. Draco não se importava com os vários reinos e impérios do mundo. A capital Vita continha os descendentes e os interesses de muitos poderes ocultos. Portanto, se algum reino ou império ousasse atacar ou travar uma guerra, eles estariam cortejando a exclusão, não apenas a morte. Os poucos reinos com enviados sensatos começaram a suar e agradeceram aos deuses por seus senhores serem espertos. Um deles incluiu o reino de Sturgeven, que poderia ser considerado a casa de Draco em Bondless. Tanto em sua antiga vida quanto nesta, seu destino estava ligado a Sturgeven desde o início, então ele a tratava como se fosse seu próprio país ou cidade natal. Naturalmente, o enviado do reino de Sturgeven foi o mais respeitoso e deu mais benefícios. Afinal, Sturgeven tinha, mais do que qualquer outra pessoa, clareza sobre o potencial e o poder de Draco e também da Umbra. Como tal, o reino de Sturgeven recebeu um lote exclusivo no centro de Vita Capital City, próximo aos lotes dados à Igreja da Luz e ao restante dos 7 que receberam bons negócios. O enviado ficou tão agradecido que se curvou várias vezes diante de Draco antes de partir. Os outros receberam lotes próximos aos outros poderes ocultos, perto dos arredores da capital. Eles não se incomodaram, pois os benefícios da Vita Capital City eram os mesmos, não importando em que parte você residisse. Pode ser visto como uma perda de prestígio, mas já foi considerado uma sorte conseguir um terreno, embora só tenha sido alugado apesar do preço exorbitante. Draco sorriu e esperou que os reinos e impérios rejeitados fizessem uma segunda tentativa. Desta vez, ele ficou surpreso ao notar que esses reinos e impérios enviaram seus príncipes ou princesas para negociar. Os enviados não eram a segunda geração arrogante e esbanjadora, mas os herdeiros astutos que governariam um país inteiro. Como tal, seus comportamentos e palavras eram respeitosos e refinados. Draco também expôs seus termos horríveis para eles, e seus rostos empalideceram. Foi 50% superior ao que ele tirou dos respeitosos reinos que o abordaram, pelo mesmo terreno com condições ainda menos favoráveis. Mesmo assim, eles engoliram e pagaram. Os benefícios da Vita Capital City eram bons demais para os NPCs deixarem passar. Se eles pudessem mudar sua família real para cá, os benefícios seriam infinitos para suas linhagens. Terminadas as reuniões com os enviados dos reinos e impérios, chegaram os mercadores que queriam adquirir um imóvel comercial. Eles eram todos sorrisos, mas Draco viu através da fachada. Uma comerciante sorridente era um inimigo difícil de derrotar. Felizmente, Draco tinha habilidade e experiência suficientes para lutar contra eles. Sem falar que ele tinha um trunfo escondido na forma dos olhos de Kaelo. Depois de quase um dia de luta, Draco estava suado, mas vitorioso. Ele não poderia simplesmente se livrar desses comerciantes como fez com os poderes ocultos ou com as várias nações, pois, afinal, eles se tornariam a força vital da economia emergente de Vita Capital City. Draco discutiu sobre preços de terras, desenvolvimento de rotas comerciais, política econômica, taxas de impostos, bem como benefícios, diretrizes de produção e serviços bancários. Na verdade, ele desenvolveu mais de 30% das políticas executivas da Vita Capital City em apenas um dia. Os mercadores à sua frente estavam banhados em suor, mas suas bochechas estavam coradas. Eles não puderam deixar de rir depois de passar por uma batalha tão infernal, mas mais do que tudo, eles se sentiram ótimos. Draco não era apenas um bom oponente para treinar os músculos mentais, mas também era extremamente competente e experiente. Era quase como se ele já tivesse administrado um reino real antes, mas isso era impossível. Como tal, ele só poderia ser um líder talentoso com um futuro brilhante. Nada entusiasmava mais os comerciantes do que investir cedo em algo que certamente teria um grande futuro. Dessa forma, quando todos corressem após o sucesso, eles ficariam no topo da cadeia alimentar, já que chegaram antes. Os comerciantes também saíram para desenvolver seus novos lotes, enquanto Draco sentou-se em seu trono com uma expressão abatida. Rivetingnit estava ocupado fazendo os preparativos finais para a Guerra das Guildas, e Ikari saiu para experimentar o conversor de éter neste salão de éter. Como tal, ele foi deixado sozinho com os convidados que chegavam.
Draco suspirou e decidiu fazer uma lista de seus planos. Primeiro, ele lidaria com a Guerra das Guildas. Neste ponto, ele considerou isso principalmente como um exercício para ganhar alguma experiência para sua habilidade comercial tática. Segundo, ele reabriria o recrutamento do Umbra e engoliria até 10.000 jogadores de combate e 2.000 jogadores de trade skill. Se a Guerra de Guildas ainda tivesse espaço para fracasso após outra expansão, ela seria totalmente extinta. Ele acumulou recursos e capital suficientes para criar ambos os grupos com relativa facilidade e não havia razão para não fazê-lo. Terceiro, ele lidaria com o ataque do grupo mafioso inimigo no mundo real e expandiria seu território para cobrir toda a vida noturna de sua cidade. Depois de fazer isso, ele poderia expandir-se lentamente para o resto do país. Quarto, ele precisaria que Lovingaunt e Rivetingnicht o treinassem nos caminhos de sua linhagem e heranças. Rivetingnicht poderia ensiná-lo a administrar suas despesas em geral, enquanto Lovingaunt lhe ensinaria tudo sobre a herança do Deus Serpente. Quanto às heranças do demônio chifrudo e do anjo negro, ele encontraria treinadores mais tarde. Ele era avesso a interagir com os membros da linhagem Lúcifer e não queria que eles soubessem de sua existência. Draco originalmente suspeitou que sua cópula com Eva criaria algum fenômeno, e isso aconteceu. Felizmente, esse fenômeno foi limitado a eles, que foi a gravação de Lúcifer e Amaterasu. Isso significava que por enquanto as linhagens permaneciam inconscientes deles, e Draco pretendia manter as coisas assim. Eles iriam saber sobre ele no momento certo. Quinto, Draco precisaria trabalhar como um louco para compensar sua reticência em leiloar lotes em Vita Capital City, bem como os itens épicos que ele distribuiu aos seus membros principais. Ele alcançaria o Master Rank em alquimia e ferraria, sendo capaz de produzir itens épicos em massa como um cachorro. Então, ele aumentaria a culinária, domação e fabricação de cerveja, que ele ainda não tinha aprendido, pelo menos para o Rank Elite. Ele também faria alguns avanços com tática e engenharia mágica, elevando-as o mais alto que pudesse antes do leilão. Sexto, ele realizaria o primeiro leilão hospedado por jogador, que seria realizado na loja Rank 7. O plano dele não era vender por dinheiro, não. A única moeda aceitável durante esse leilão seriam os cristais de éter. Somente aqueles que tivessem alguns seriam elegíveis para participar. O resto apenas assistiria impotente e cobiçaria o que não poderia ter. Sétimo, Draco entraria em algumas masmorras únicas e zonas de campos especiais que ele conhecia para cultivar experiência e materiais. A experiência seria usada para trazer Pair Deni, Jonir, Dragonlance e todos os outros itens atualizáveis para o próximo nível. Tudo deveria levar mais do que apenas alguns meses. Quando terminar, a base média de jogadores deverá ter atingido o nível 45 a 50, com alguns outros jogadores empreendedores já entrando no Rank 2. Draco então desafiaria os procedimentos de classificação da classe. Ele se certificaria de reunir muita experiência de reserva que seria retida quando atingisse o limite do Rank 1. Isso o levaria ao Rank 2 e ultrapassaria todos os jogadores atuais mais uma vez. Já que ele não precisaria mais sacrificar experiência por itens, ele também deveria ser capaz de subir de nível em paz. Sétimo, depois de alcançar o Rank 2, Draco começaria a missão única do Tesouro do Deus do Refinamento. Ele aprendeu a lição com a missão Flora e Fauna, e o Tesouro do Deus do Refinamento provavelmente seria ainda mais difícil. Se ele nem sequer alcançou Rank 2 com itens muito mais fortes, ele deveria esquecer isso. Era extremamente provável que um item divino esperasse por ele no final da missão. Consegui-lo seria naturalmente um grande obstáculo. Draco não tinha planos para depois do Tesouro dos Deuses do Refinamento porque não podia prever seu estado até então. Assim como a alma do dragão e depois os olhos de Kaelo mudaram seus planos, tudo o que ele obtivesse do Tesouro do Deus do Refinamento decidiria como ele se moveria no futuro. Enquanto Draco ponderava consigo mesmo, sua caixa de entrada se encheu de mensagens de outros jogadores. Muitos deles eram líderes de guildas ou alianças notáveis que desejavam saber como conseguir terras na capital Vita. Eles não tinham conhecimento dos benefícios ou mesmo do tipo de negociações que abalariam o mundo que acabavam de ocorrer. Eles só sabiam que os jogadores poderiam se beneficiar trabalhando na cidade e esperavam comprar terrenos. Os lábios de Draco se curvaram em um sorriso zombeteiro. Ele optou por responder em massa a todas aquelas mensagens privadas e listou o preço de um único lote na Vita Capital City agora mesmo.
Este foi até mesmo o preço do aluguel pago pelos reinos com os quais ele foi tolerante. No entanto, quando os Guildmasters e os jogadores poderosos viram o custo, eles amaldiçoaram e insultaram Draco. Como uma pessoa pode ser tão gananciosa? Só porque ele tinha uma cidade exemplar não significava que pudesse pedir-lhes braços e pernas. Como ele esperava que alguém pagasse por isso? Draco ignorou todas as mensagens de ódio que foram enviadas para sua caixa de entrada enquanto decidia verificar Ikari. Ele desceu para os andares inferiores e entrou no reino da anomalia para ver Ikari em sua forma dracônica completa. Suas escamas brancas e seu lindo chifre realmente atraíam Draco, ou a parte dracônica dele. No entanto, ele ficou bastante surpreso ao ver a quantidade de energia etérica que ela conseguiu converter em apenas um dia. Guild Wars capítulo 159. O orbe de conversão do éter no reino da anomalia. Ikari, em sua forma completa de dragão, conseguiu criar uma espessa nuvem de energia etérica. Isso foi surpreendente para Draco, porque Vitae havia dito especificamente que a velocidade de conversão era extremamente lenta. Então ele presumiu que transformar a energia mundana do assentamento em energia etérica levaria pelo menos algumas semanas. No entanto, Ikari foi capaz de criar uma enorme nuvem de energia etérica em apenas 24 horas. Ikari notou que Draco havia chegado e seus grandes olhos azuis tornaram-se dóceis e também úmidos. Quando ela estava em sua forma humana, ela era capaz de suprimir principalmente suas compulsões de linhagem. Porém, em sua forma dracônica, isso não era possível. Os dragões brancos eram seres naturalmente gentis, enquanto os dragões negros eram tirânicos e opressivos. Depois de séculos sendo pressionados pelos dragões negros, formou-se algum tipo de memória de linhagem, ou algum código único em seu DNA que eles deveriam ser submissos diante de um dragão negro. Naturalmente, o oposto era verdadeiro. Mesmo um dragão negro que jurou celibato se transformaria em uma fera cheia de luxúria na presença de um dragão branco e não hesitaria em depositar suas sementes em suas terras férteis. Draco só foi capaz de resistir porque ele era um dragão humanoide em certo sentido. Assim como Ikari conseguiu suprimir sua submissão quando estava na forma humanoide, Draco foi amplamente capaz de suprimir seu desejo de devastar. No entanto, quando ela voltou a ser um dragão, essa tarefa se tornou muito mais difícil de realizar. Seria extremamente fácil aceitar Ikari dessa maneira, mas Draco como pessoa não estava interessado. Ele não estava com fome de sexo de forma alguma e não tinha pressa em engravidar Ikari. Além disso, ela não estava pronta, então ele não tinha nenhum interesse em fazer sexo com ela. Draco falou com os dentes cerrados. Por favor, mude para sua forma humanoide. Ikari assentiu e mudou de volta para seu corpo humano, que era a beleza eterna com um peito enorme e quadris largos. Ikari era essencialmente o que aconteceria se alguém pegasse o rosto de Eve e o colocasse sobre o corpo de Zayn. Certamente era uma combinação mortal, uma que Draco seria muito avesso a mostrar porque ela poderia incutir luxúria nos outros, enquanto Eva apenas faria alguém sentir admiração. No entanto, ele não ficou mais reticente após fundar a Vita Capital City. Draco olhou para a transformada Ikari que ainda estava lutando para reprimir seus instintos naturais. Como você reuniu tanta energia etérica em tão pouco tempo? Ikari respondeu lentamente. É muito fácil. Se eu fosse descrevê-lo, o orbe de conversão é o recipiente que permite que a energia mundial seja canalizada e nossa habilidade de produção de éter é o método. Draco ficou surpreso. Ele usou o passivo Ether Production para funcionar? A forma como Ikari descreveu parecia que o orbe de conversão era o hardware e a habilidade de produção de éter do dragão que lidava com a conversão era o software. Interessante. Eu gostaria de tentar, Draco disse com um sorriso. Sim, claro. Ikari concordou enquanto se afastava. Definitivamente demoraria um pouco para recuperar a compostura depois de se transformar e ver Draco. Draco se aproximou do orbe e olhou para ele. Ele então colocou a mão levemente sobre ele, imaginando o que aconteceria. No momento em que o fez, notou telas do sistema surgindo diante dele. Anúncio do sistema para o jogador. O orbe de conversão de éter é uma entidade única que permite a transformação da energia mundana ambiental em energia de éter impura que só pode ser usada para expandir o território de sua cidade. Como esta será uma novidade do sistema, novos menus estão sendo gerados. Por favor, aguarde. Draco ficou surpreso com isso.
Parecia que todo esse evento tinha sido algo completamente não planejado pela Onisciente e, apesar de sua capacidade de fazer bilhões de cálculos, previsões e estimativas por picosegundo. No entanto, este cenário específico foi completamente inesperado porque a probabilidade de acontecer era tão baixa que foi descartado. Naturalmente, nenhuma probabilidade era exatamente 0%, mas era mais próxima de 0,000000000% com muito mais zeros entre eles. Esse era o tipo de dor de cabeça que os reencarnadores poderiam causar para aquelas entidades meticulosas que preferiam ter certeza de que tudo estava seguindo um plano limpo e ordenado. Essas pessoas deveriam permanecer em seus tempos de origem, caso contrário, a estabilidade que outros trabalharam arduamente para construir seria arruinada. Nota do autor: não fui eu que escrevi essa linha. Foi aí. Depois de alguns segundos, novas telas apareceram. Draco. Nome: Orbe de conversão de éter nível. Eficiência: 34% armazenamento, 56% taxa, 105 AI por hora. Foi surpreendentemente curto o tempo que levou para gerar, mas Draco não se incomodou. Ele gostou bastante dos menus concisos do sistema em comparação com os complexos após a atualização 7. Parecia que o Aether Conversion Orb não estava totalmente otimizado. Draco percebeu que não tinha nível, então ele teria que encontrar uma maneira de atualizá-lo manualmente. A eficiência era muito baixa. Draco estava curioso para saber o que eficiência realmente significava neste caso, então perguntou ao sistema. Embora a maioria das coisas tenha sido deixada para os jogadores explorarem ou abordadas no tutorial, um novo recurso como esse definitivamente atrairia algum tipo de ajuda. Draco estava certo. Guia ajuda do sistema eficiência. A qualidade das funções gerais do orbe de conversão de éter. A qualidade da habilidade de produção de éter do usuário decide a eficiência. Isto determina a pureza da energia etérica produzida. Armazenamento. A quantidade de energia etérica armazenada após a conversão. Quando atingir 100%, será automaticamente infundido no território para realizar a expansão. Taxa. Esta é a quantidade de energia mundana transformada em energia etérica após um período de tempo. Esta estatística é afetada pela eficiência e geralmente é medida em desempenho por hora. O rosto de Draco empalideceu. Ele pensou que essas eram as estatísticas fixas do orbe de conversão etérica, mas as estatísticas eram variáveis dependendo do usuário. Isso o assustou, porque Kari era literalmente o usuário mais habilidoso da energia mundial que restava no reino. Se ela fosse apenas 34% eficiente, então quão melhor ele poderia fazer? Draco respirou fundo e desejou que o processo de conversão começasse. Imediatamente, ele sentiu sua consciência se espalhar e deixar o Aetherhal como um todo. Foi uma loucura tornar-se uma existência quase intangível que flutuava no ar, olhando para o reino. A pseudoconsciência de Draco se espalhou pela terra e cobriu tudo. Ele viu muitos estilos de vida, muitas árvores, muitos rios e muitos humanoides. Ele não conseguia sentir tudo diretamente, mas podia ter uma vaga impressão de tudo. Tudo isso foi através do meio que foi a energia mundial. Enquanto sua mente continuava a se alongar, o corpo de Draco começou a suar. Isso acontecia simplesmente porque ele ainda era humano e havia um limite para o quanto sua consciência poderia se expandir. Quanto mais longe ele ia, mais dor sentia. Draco sabia que sua pseudoconsciência ainda não havia saído dos limites da Vita Capital City, o que era extremamente deprimente. Claro, ele sabia que Vita Capital City era proibitivamente enorme, quase do tamanho do antigo estado do Texas. Cobrir tanto quanto ele tinha feito até agora foi impressionante. Mas quem era Draco? Ele era alguém que se acreditava o protagonista do mundo. Afinal, qualquer pessoa que ouvisse sua história certamente concordaria que sua existência parecia a do protagonista de um romance. Draco não era o tipo de hipócrita que fingia ser mediano quando era exemplar. Ele abraçou totalmente seu status de maior e tudo o que fez deveria refletir isso. Pelo amor de Deus, ele deveria ter morrido, mas em vez disso recebeu uma segunda chance ao voltar no tempo com todas as suas memórias intactas. Se isso não gritasse protagonista, nada aconteceria. Se ele fosse tentar converter a energia etérica, então ele teria que fazer o melhor que fosse possível. Draco cerrou os dentes e imediatamente usou o controle ao máximo em sua pseudoconsciência quando sentiu que estava chegando a seu limite.
Sua consciência enfraquecida imediatamente recuperou o vigor e começou a se expandir 3 vezes mais rápido que antes. Antes, ele mal havia coberto 30% de toda a Vita Capital City, mas rapidamente alcançou mais de 70% com seu controle ativo. Draco só fez isso como último recurso. Ele ficou surpreso ao saber que o vazio da perfeição ajudou muito na expansão de sua consciência. Mas então novamente. O que exatamente era o vazio da perfeição? Não foi a suposta habilidade de domínio nas lendas das artes marciais? O que era uma habilidade de domínio? Não foi o uso do cérebro e da aura para expandir sua consciência para fora de seus corpos para perceber intimamente o mundo ao seu redor. Como tal, a função do orbe de conversão do éter em reunir a energia mundana ambiental era perfeitamente compatível com o vazio da perfeição. Draco até começou a levantar a hipótese de que se jogadores normais pudessem aprender a habilidade passiva de produção de éter ou encontrar outra maneira de usar o orbe, eles poderiam facilmente dominar o vazio da perfeição em poucos dias. Por quê? Porque esta função era apenas uma versão macro do vazio da perfeição. Qualquer pessoa que estivesse presa e incapaz de entender como usar o vazio da perfeição se beneficiaria da iluminação instantânea ao usar esta função. Seria perfeito para preparar mestres de controle. Mesmo na linha do tempo anterior, onde quase todos os humanos haviam entrado no Boundless, um ambiente que permitia acumular poder físico e mental louco, apenas 10.000 humanos dos cerca de 7 bilhões conseguiram compreender o controle. No entanto, Draco sabia que este item poderia ser produzido em massa no vazio da perfeição, como se estivesse em uma linha de montagem de uma fábrica. Corpo de Divindade era um jogo totalmente diferente, mas seria possível compreendê-lo eventualmente. Mesmo emocionado, ele rapidamente se acalmou quando percebeu que seria impossível treinar um exército de usuários com habilidades de domínio devido às limitações do orbe de conversão de éter. Mesmo que Draco tentasse produzir em massa poções da bênção do dragão, era inútil. Primeiro de tudo, a Dragon Soul não tinha uma quantidade infinita de energia da fonte origem para compartilhar. Draco também não iria compartilhar sua preciosa origem do dragão negro com ninguém, exceto seus entes queridos mais próximos. Então, a menos que ele conseguisse encontrar uma horda de energia dracônica em algum lugar, ele ficaria perplexo. Ainda mais foi o fato de que seu cérebro reconstruído, que maximizou sua resistência mental, além de aumentar seu controle em um nível, estava atingindo seu limite em torno de 90% das terras da capital Vita. O controle natural de Draco nunca seria capaz de ir tão longe, mas graças ao efeito do orbe de produção de éter, ele foi capaz de fundir os dois e alcançar esse resultado espetacular. Os olhos de Draco ficaram vermelhos e sua respiração ficou difícil quando ele abriu caminho até 95% do alcance do território. Seu corpo começou a tremer e tremer quando chegou a 96% do alcance do território. Draco caiu de joelhos e sangue começou a escorrer pelo canto de seus lábios quando ele alcançou 97% do alcance do território. Seus 7 orifícios dos 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas e a boca começaram a vazar sangue em grandes quantidades quando ele atingiu 98% do alcance do território. Draco só conseguiu lutar para não desmaiar quando deu o impulso final para 99% do alcance do território. Ele praticamente podia sentir a fronteira da Vita Capital City começando a aparecer à distância, fora de seu alcance, provocando-o. Quanto a ir além, Draco sabia que era impossível. Embora desejasse superar todos os obstáculos e chegar ao auge, ele entendia que todos tinham limites e que superá-los exigia acumulação. Até mesmo um protagonista teve que suportar uma longa jornada antes de chegar ao auge. Às vezes, romper um limite ou barreira tornaria alguém mais forte e melhor depois. Na maioria das vezes, porém, fazer isso apenas causaria danos irreparáveis. A diferença foi acumulação e fundação. Em termos de mente, as acumulações e fundações de Draco eram ótimas. No entanto, o ato atual que ele estava realizando estava muito acima do seu nível atual para que ele pudesse caminhar mais. Como tal, Draco soltou. Naquele mesmo instante, toda a energia mundana que estava dentro do alcance de sua expansão invadiu o salão do éter com fúria. Era como um estilingue puxado ao máximo. Quando a tensão atingisse o máximo, seria preciso soltar. Assim que o fizesse, a borracha do estilingue voltaria à posição a uma velocidade terrivelmente rápida. Outro exemplo seriam as ondas do oceano. Quando uma onda chegava à praia,
Ela imediatamente recuava para o mar enquanto a nova onda vinha de cima. Draco só conseguiu gritar ao sentir toda aquela energia mundana convergir para o reino da anomalia, indo direto para o orbe de conversão do éter. A razão pela qual ele gritou foi simples: toda aquela energia mundana ainda estava ligada à sua consciência. Qual seria a sensação de alguém deixar cair uma banheira em você do terceiro andar? Draco agora seria capaz de dar uma palestra surpreendente sobre o assunto que poderia lhe render um prêmio Nobel. Havia um limite para quanto alguém poderia aguentar. Assim como quando ele tolamente tentou usar a energia etérica para imbuir todos os equipamentos do conjunto de jogadores, ele ficou preso em um processo que não poderia encerrar. Draco morreu imediatamente e voltou à vida no local. No momento em que voltou à vida, ele morreu novamente antes que alguém pudesse ajudá-lo. Ikari ficou chocada e aterrorizada com a provação que Draco estava passando, então ela tentou curá-lo. No entanto, o problema era que Draco estava sofrendo danos tão grandes que o matou com um tiro, não com o tempo. Sua cura pouco ajudou nessa situação, mas Ikari se recusou a parar. Seu corpo tremia quando sua cauda, asas e garras começaram a surgir. Ela colocou toda a sua energia tentando curar Draco, sem sucesso. Afinal, sua cura pela luz branca apenas restaurou o HP e removeu a dor. Não poderia curar com o tempo ou salvá-lo quando o dano fosse maior que seu HP máximo. Como tal, Draco iniciou um processo de morte e renascimento ainda pior comparado a antes. Ele iria gerar, morrer, morrer a cada segundo. Isso parecia banal no papel, mas na realidade era algo terrivelmente diferente. Bondless permitiu experimentar 100% de todos os seus sentidos, incluindo o toque. Isto naturalmente significava que se experimentava 100% de dor e 100% de prazer. Então, Draco estava sentindo a dor de ter seu cérebro rompido repetidas vezes. Algumas pessoas podem chorar e soluçar quando são picadas por uma agulha, muito menos ter o cérebro transformado em mingau indefinidamente por mais de 10 minutos. Ikari estava soluçando enquanto agarrava Draco, cujos olhos estavam vazios e atordoados pela terrível provação. Não importa que tipo de inferno Draco tenha enfrentado em sua vida passada durante sua ascensão ao topo, nada jamais atingiu esse nível. Todos sempre sonharam com a imortalidade e como seria nunca morrer. Mas o que todos esqueceram foi que a imortalidade e a invencibilidade eram duas coisas diferentes. A imortalidade impedia a morte permanente, mas a pessoa poderia sentir dor ou até mesmo uma morte temporária. Invencibilidade significava que alguém tinha uma vida normal, mas não poderia ser prejudicado por nada. Os jogadores tinham pseudo-imortalidade. Eles não poderiam morrer permanentemente, a menos que meios muito especiais ou difíceis de adquirir fossem usados e todas as outras mortes fossem marcadas com uma penalidade. Então, embora parecesse ótimo, era quase o mesmo que ter uma vida. Neste estágio, a base de jogadores não se importava, mas nos escalões mais altos, os jogadores protegeriam suas vidas de forma ainda mais rigorosa do que os NPCs. A morte era uma libertação em alguns aspectos. Então as pessoas que viveram o suficiente não eram tão avessas a ela. Para os jogadores, a morte era um castigo que eles receberiam quando revivessem. O selo de Camelot era um item lendário com benefícios divinos. Não só o dano da espada de Draco aumentou 10 vezes, mas ele também pôde reviver infinitamente sem penalidade. Sem perda de experiência, sem perda de itens, sem supressão de estatísticas, sem perda automática de durabilidade de itens equipados, diferente da perda de durabilidade devido a uso ou batalha, e sem perda de tempo, apenas em zonas seguras. Cada jogador iria absolutamente sem hesitação lançar uma guerra com a Umbra, bem como abandonar todo o resto para adquiri-lo. Mesmo que Draco não pudesse perder nada quando morresse, eles poderiam pressioná-lo até que ele desistisse. Se ele era o melhor jogador ou não, era irrelevante. Este benefício excitou Draco muito no início, porque a maioria dos riscos pessoais relativos à sua ascensão ao poder foram subitamente negados. Havia menos tensão em suas atividades porque agora, caso morresse, ele nem sentiria. Mas com cada benefício veio um prejuízo. Afinal, o mundo estava equilibrado. Se Draco pudesse reviver sem penalidade, ele teria que continuar o que estava fazendo quando morreu e voltar à vida. A penalidade de tempo normalmente evitaria isso, mas a que acabou. Então, foi como se ele desaparecesse e reaparecesse instantaneamente, mas não.
Ele sentiu a dor insuportável da morte e voltou à vida. Quando a maioria dos jogadores morria, como já foi explicado anteriormente, os capacetes Virtua entorpeciam a sensação de medo e choque no cérebro, usando sinais para manipular os produtos químicos ali contidos. Como tal, os jogadores rapidamente superaram a morte ou a dor e foram capazes de continuar lutando ou criando como se isso não significasse nada para eles. No entanto, foi muito difícil fazer isso para Draco quando ele morreu tão rapidamente em 10 minutos. O estado em que seu cérebro se encontrava atualmente não era algo simples. Ikari agarrou o Draco e puxou-o para longe do orbe de conversão de éter. Ela aninhou a cabeça dele em seu peito enquanto o deitava em seu colo. Lágrimas caíam continuamente de seus olhos enquanto ela lamentava sua incapacidade de ajudar seu companheiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.